Gente, estamos aqui com o nosso quarto episódio do nosso Triálogos, Nossa Odisseia nossa Odisseia. E, como eu tinha prometido na semana anterior, né? anterior, ou no episódio 3, eu disse que a gente ia trazer hoje as fases da vida, Os ciclos da vida. os ciclos da vida. Não é do Rei Leão. Não é acaba que não deixa Tem de ser, né? Tem Acaba uma que não deixa de inspiração ali. ser, né? É. Então, Hoje a gente vai falar dos ciclos da vida. Em como a alma sabe em qual momento, em qual fase da vida a gente está. a alma sempre sabe. A alma sabe tudo. A alma sempre sabe. Muitas Às vezes a gente não sabe, mas a alma sabe. a gente não consegue acompanhar, né? É. A alma, a gente não consegue seguir ali a orientação do nosso ser interno. Sabe o que eu queria pedir para nesse momento? É verdade. Curte e compartilha. Se inscreve no canal, curte e compartilha para você poder acompanhar a gente. Exatamente. Faz isso pra gente, para você ficar por dentro dos conteúdos que a gente for liberando por aqui e ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas também, tá? Então curte, compartilha e comenta. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer a nossa jornada. Conta pra mim esse negócio, porque esse negócio de alma é contigo. Não, então você não tem alma. Eu tenho alma, mas Como assim, então? porque você é uma pessoa que se aprofunda mais nas coisas, né? Eu sou o estereótipo clássico do homem, que é mais superficial. Que não tem tanto interesse por esses Que- assuntos, né? Graças a Deus colhei com uma mulher que é sábia nesse sentido. Aí você corta o caminho pra mim, me dá um monte de atalho, me dá cola, Tá vendo, né, gente? não Como é? que o negócio funciona. E ele também, obviamente, me dá estruturas que eu, né, por ter essa natureza mais filosófica, não tenho não tenho tanto conhecimento, não tenho tanto saber, né? É assim a gente se complementa, né? 15 anos. Gente, anos, 15 anos! Esse ano a gente faz 15 anos de casado. Então, em breve. Mas olha só, vou até falar disso, né? Porque um desses marcos do nosso casamento foi exatamente no auge de um desses ciclos, de um dos ciclos em transição que de é ciclo, né? aonde a gente realmente deve fazer esse tipo de coisa. Gente, a gente vai falar sobre as fases da vida. Isso é um estudo chamado Os Setênios, né? Que foi um filósofo austríaco chamado Rudolf Steiner. Eu acho que é assim que você fala. Depois eu vou botar o descritivo A gente bota na descrição, do vídeo. No E a vídeo. ideia aqui, né, como a gente tem um público adulto que assiste esse nosso podcast, a ideia é falar sobre o ciclo, os setênios da vida adulta. Perfeito, Concorda? Né? claro. Vamos pular para isso. Então vamos começar ali quando a gente, digamos, entra no ciclo de vida adulta, 21 anos. Então, de 21 a 28 anos, que é exatamente quando a gente está ingressando no mercado de trabalho. Às vezes algumas pessoas entram antes, mas Acho enfim, que eu vou falar sobre isso até combina depois. bem com esse momento, né? Então, nessa fase da vida, nesse setênio, é o primeiro setênio, digamos, com marcos de vida adulta, e é onde a gente vai desenvolver as nossas habilidades técnicas, né? O início do desenvolvimento das nossas habilidades técnicas. Então, é a fase em que a gente está, depois de ter passado tantos anos aprendendo com o nosso lar, com a vida social, né, dos nossos amigos, com a escola, com a faculdade, com o esporte, com a religião, a gente, quando chega no mercado de trabalho, vai também absorver aquela cultura ali das empresas por onde a gente passa. Muitas Empresas vezes e pessoas. empresas e pessoas, e muitas vezes até o líder. Essa pessoa, né, o líder direto ou o líder acima, são pessoas que a gente está observando como é que elas trabalham e acaba também incorporando parte daquilo ali para a gente, né? Eu acho que é até legal comentar nessa fase, que é diferente quando você está numa fase mais madura, da parte profissional, né? Normalmente você, quando escolhe trabalhar em alguma empresa, algum lugar assim, tem o peso da liderança é muito grande, né? Você normalmente escolhe trabalhar com aquela pessoa, com aquele chefe. Quem te conquista, muitas vezes, é o chefe, não necessariamente a empresa, né? Às vezes você até trabalha numa empresa que não é tão inspiradora, mas tem um chefe super inspirador e aquilo ali te mantém um tempão ali dentro. E coisa que às vezes muda. a atividade nem é tanto, Às né? vezes a atividade, Mas aquele líder tem a capacidade de te inspirar e te conquistar, né? E você sente que você tem um aprendizado ali, né? Verdade. Que é uma fase em que a gente, dos 21 aos 28, a gente quer aprender, a gente quer sugar, né? É o início da nossa fase de ambição, né? Da gente vislumbrar o nosso futuro, a gente está super inspirado, a gente está com vários ideais na nossa cabeça, né? Sabe outra coisa que eu percebo também?
que é uma fase que as pessoas mudam muito. Esse primeiro ciclo de 7 anos, ali entre 21 e 28 anos, normalmente acontece muita mudança, a pessoa se transforma muito. Uma forma de exemplificar isso, eu vejo, por observação, que casamentos que começam nessa fase têm uma probabilidade maior de não dar certo. Como assim? O nosso começou Não, o nosso começou no final desse ciclo e no início do próximo. Eu não quero dizer que seja uma regra, não é uma regra, mas... É porque a gente está numa constante é uma fase que eu acho que, né? sei lá, o homem que quando ele tem 21 anos, é muito diferente do homem de 28 ou 30 anos. Ele muda muito. A mulher também, né? Mas, sim, também. então, às vezes, E tem acontece essa ideia mesmo do trabalho entrando, né? Que começa a ganhar um peso de uma vida responsável, né? Você Sim. começa a assumir responsabilidade com o mundo externo, que pode ser que antes, né? Antes desse período, você ainda não tenha assumido, né? E às vezes você diverge do parceiro ali nesse momento, né? Um está indo para um caminho, o outro indo para o outro. Chega um momento que eles veem que eles estão totalmente separados, assim, né? Mas, enfim, só um adendozinho, que eu acho que é uma fase de grande transformação, né? Grande transformação. Sim. E a vida profissional, talvez, é o melhor espelho disso, né? Que é uma fase... Você sai dessa fase ali de final de formação, início de vida, né? Sai de estagiário para ser um contratado, um analista, e 7 anos depois, às vezes você já é um gerente, já ocupa uma posição de liderança. É a fase que a gente está aspirando todas essas coisas, né? A gente está sonhando e está começando a entender na prática como é que o mundo funciona, né? O mundo adulto, como é que o mundo adulto funciona, né? Sim. E aí é muito legal, assim, porque eu acho que... Afirmação social. É uma afirmação social, porque a gente está, digamos, ganhando a primeira identidade adulta, né? Que é a identidade que vem através do trabalho, do nosso ganho financeiro. Lembra? Eu já falei aqui para vocês sobre as formas como é que a gente se sustenta. A gente está com uma vida social acontecendo, conhecendo pessoas novas. É uma fase que a gente conhece muitas pessoas novas, que a gente conhece também habilidades nossas que, né, até então não tinham sido aprimoradas, que não tinham sido ainda construídas. E a gente está ali aprendendo a se sustentar em cima de pessoas e do nosso ganho financeiro, né? Então a gente está aprendendo a se sustentar no mundo. Enfim, é uma fase... Eu achei uma fase... Eu ali, por volta dos meus 25 anos, eu achei uma fase assim, falei, nossa, acho que foi a minha primeira crise. A minha primeira crise existencial veio ali aos 25 anos. Você mudou de carreira. Exatamente, que eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu escolhi uma faculdade que eu não quero trabalhar, né? E eu estava tentando encontrar um caminho para poder... Você achou um caminho muito bom, né? Porque direito é uma faculdade, de alguma maneira, prende você ali, né? Não te dá... Hoje em dia, acho que até menos, né? Tem muito advogado que é CEO de empresa. Mudou muito. Mudou muito. Mudou Mas acho que na época que você entrou na faculdade, também não é tanto tempo atrás, assim, né? Por favor. Mas é uma profissão que é menos comum a pessoa migrar, vamos dizer assim. Então, enfim... E aí, por volta ali dos 28 anos, acontece um negócio que é um marco. Coisa mais importante que aconteceu na nossa vida. Que é você me conhecer. Tá vendo, gente? A gente se conheceu no trabalho. Eu tinha 27 e você tinha 24. A gente se conheceu? Não, você tinha 28, com 27. É verdade. Nossa, eu entrei com 27 anos. Eu entrei com 25. Então, é isso que eu falei. Então, nesse processo, né, gente, ali com 28 anos, acontece uma coisa chamada crise dos talentos. E eu acho, assim, genial, porque é a fase que muita gente, como eu, muda de profissão. Às vezes vai fazer uma outra faculdade, às vezes vai morar fora, vai se internacionalizar, vai estudar alguma coisa lá fora. Ou não quero mais viver no Brasil, quero ter uma experiência internacional. Às vezes, né, além de mudar de carreira, você pode mudar o seu relacionamento. Então, relacionamentos longos como esse que você está contando, né? Pessoas que se separam muito nessa fase, se separam nessa fase, relacionamentos que vinham, às vezes, da adolescência, né? Ou no início ali de faculdade, e que também não conseguem se sustentar nesse período porque existe uma grande transformação interna. Eu acho. A gente se transforma numa outra pessoa, e foi quando o Léo
casou comigo e foi quando a gente se conheceu. Ou seja, eu sou 3 anos mais velha, né? Então, eu estava exatamente, eu já tinha feito a minha crise Já de tinha identidade, passado. já estava tinha mudado. na crise dos talentos. Eu já tinha saído da Já crise tinha dos saído. talentos, né? Que é ali aos 28 anos. E aí, nesse processo, dos 28 aos 35, que é uma outra fase, é uma fase em que a gente começa a olhar para a vida e falar assim, e agora, né? Como é que eu me sustento em cima do meu sustento financeiro, que é a maneira como eu vivo nesse planeta, e como é que eu me sustento nas relações, né? Quais serão os meus suportes na vida, né? Quais vão ser os meus sustentáculos na vida? Aí é a fase que muita gente casa, como a gente casou, muitas pessoas começam a planejar a construção de uma família, e aí, para isso, né, começam a pensar assim, isso custa dinheiro, né? Quais são as decisões de carreira que eu vou tomar para mim, né, para me aproximarem, né, de uma realização material que consiga sustentar também as minhas escolhas afetivas, pessoais, né? Então, aqui é um momento que essa ambição ela ganha mais corpo, ela fica ainda mais forte e as pessoas se direcionam, começam a tomar decisões que fazem com que elas, assim, eu escolho casar, então eu vou me solidificar, vou me estruturar em cima aqui, já tive a minha experiência dos 21 aos 28, já provei um monte de coisa, aí dos 28 aos 35 a gente cria uma estrutura fixa mesmo, firme, e aí se solidifica em cima de relações e em cima de uma estrutura ali de carreira, né, financeira, para te dar o sustento, e não só o sustento, o crescimento, porque a gente começa a querer ambicionar muito mais para a nossa vida, né? Sim. Então, eu quero mais. Para mais, eu também preciso continuar crescendo. Eu acho que tem uma questão importante também nessa fase, que quando você entra no mercado de trabalho, acho que hoje em dia cada vez mais as pessoas têm um direcionamento melhor, mas eu percebo que ainda é muito... Eu costumo brincar que é famoso deixa a vida me levar, né? Você meio que não escolhe o que você quer fazer, né? Você vai para a faculdade muito baseado em algum tipo de aderência com as matérias, né? Tipo, era bom em matemática na escola, vou estudar engenharia, administração, economia. Era bom em português, vou para humanas, né? Gostava de ciência, não sei o quê, vou para medicina, alguma coisa por aí. E quando você está na faculdade, que é uma ponte para o mercado de trabalho, eu vejo que tem muito menos gente que sabe, eu quero trabalhar com tal coisa, do que as pessoas que não sabem o que querem trabalhar. E aí o que eles fazem poxa, eu vou aqui, tem um universo de oportunidades, de vagas, a minha qualificação me habilita para trabalhar nesse segmento aqui e eu vou começar a testar aquilo, né? E essa fase inicial, a pessoa vai testar e meio que ela descobre se gosta daquilo ou não. Mas quando entra nessa segunda fase, depois dos 28, ela já construiu algum tipo de, sei lá, de conceito sobre o que ela quer fazer e tal. E ela começa, a impressão que me dá é que nessa fase você começa a tomar mais decisões, assim, né? Tipo, baseado naquele histórico que você construiu, você começa a tomar mais decisões e muitas vezes, né, concomitantemente com isso, as decisões da vida pessoal também, acho que uma coisa puxa a outra, essa né? coisa, né, de se estruturar mesmo, Sim, assim, de se sim. solidificar na vida. Porque realmente, digamos assim, é o auge da nossa maturidade. Os 28 aos 35 é o auge da nossa maturidade. A gente já se identifica com um ser humano capaz de encarar as situações da vida. Antes, a gente achava que tinha. Nessa fase, a gente tem a certeza que a gente tem, entendeu? Acho muito bom isso. E assim, e é o auge também da nossa potência criativa, assim, é onde a gente realmente começa a sonhar muito mais alto. Se a gente, sei lá, no início da vida não conseguia enxergar, no futuro, no início da vida adulta, não conseguia enxergar para onde me projetar, para muito à frente, né? Ou então era muito ilusória a maneira como eu me via, nessa fase eu já começo a me adequar, né? Falo assim, bem, eu já conheço agora como é que o mundo aqui do trabalho funciona, como é que o mundo adulto funciona, e eu começo a, digamos, ter mais certeza, mais firmeza nas minhas escolhas. Preciso fazer um curso daquilo ali, preciso sair dessa empresa, se eu continuar nessa empresa, o chefe é muito legal, mas se eu continuar nessa empresa, eu não vou decolar, entendeu? Então as pessoas, é um momento até que muitas pessoas chegam até o programa, né? Porque tem essa ideia de tipo assim, de eu quero ir à frente, eu quero fazer melhor. Isso
é na fase ali dos 35 Não, em dos diante. 28 aos Dos 28 aos 35. 35. É, porque Tá. assim, ele até, você está puxando isso, porque assim, o público maior do programa chega ali por volta dos 35 aos 42, vamos falar É. disso, e os 42 a 49, né? Assim, esse é o maior público do programa e eu vou explicar por quê, né? Dos 35, então vamos lá. Então, assim, essa fase dos 28 aos 35, a gente está se consolidando, se estruturando, tomando decisões que vão, digamos, melhorar o nosso futuro e a gente se sente muito mais preparado. É a fase onde as pessoas também começam a pedir mais para si mesmo, né? Do tipo, eu posso pedir mais no trabalho, né? Assim, Sim. eu quero mais espaço. Ou dentro das relações, elas também começam O a eu. ambicionar mais, né? Sei lá, vou até trazer até... Querer não ceder tanto, né? Tipo, eu quero estar mais tempo com a minha família. É isso? Não, assim, às vezes assim, sei lá, eu não fui criado de uma maneira em que eu tinha possibilidade de conhecer outras culturas, eu começo a querer Tá. viajar, assim, planejar isso. A gente começa a realmente construir uma vida que é muito nossa, né? Que não é mais tão o que eu preciso fazer para os outros, Entendi. para sobreviver, para as pessoas gostarem de mim. A gente começa a falar assim, não, o que eu gosto, né? Das coisas que eu já vi, o que eu Consolidação gosto. da personalidade ali. Isso. E aí, o que acontece que é muito legal é que muitas pessoas, aos 37 anos, aos 35 anos, e aí aos 37, que eu acho que é um marco muito importante, começa a ter a outra crise existencial, uma crise fortíssima, que eu acho que é esse ciclo dos 35 aos 42 anos, é um dos ciclos mais difíceis da vida. E culminando ali aos 42, o que chega de gente aos 35, 37, às vezes 33, eu vou explicar isso já, que são pessoas que antecipam, né? Que a alma tá mais, amadurece mais cedo, Dá né? uma acelerada. Dá uma acelerada. E aí tem pessoas que têm isso aos 33, mas 35, 37, 40, 42 anos, gente do céu. É a fase onde muitas pessoas chegam, para mim, porque é a fase onde elas estão no ápice da crise existencial, né? Mas nessa fase, essas pessoas que chegam, você percebe que elas sabem qual o problema? Ou estão assim, gente, estou com um comichão aqui, não sei o que é, mas tem alguma coisa, alguma inquietação dentro de mim, eu preciso encontrar uma... Cara, eu acho essa fase uma saída. muito difícil. Porque o que aconteceu? A gente se solidificou, mas e aí? Será que essa base realmente é minha? Será que a base é onde eu me solidifiquei, onde eu me formei? Será que é mesmo a minha? Então, é uma crise existencial, uma crise da alma mesmo. É quando a alma... até então, a gente está vivendo muito para a matéria, aprendendo o que a gente precisa entregar para o mundo. E aí, nesse momento, é quando a alma te chama e fala: então, agora chegou a minha vez de começar a falar também, e eu quero mais espaço na sua vida. Então, a gente começa a entrar numa crise porque aquilo que a gente construiu, né, a base daquilo que a gente construiu, pode não ser o reflexo de quem a gente é. Então, a gente começa a questionar tudo isso e a querer fazer as mudanças. Mas, gente, como eu disse, né, a gente já está construído, já está tudo muito solidificado. E aí, como é que é fazer mudança nessa fase? Então, por isso que muita gente chega nesse momento, porque existe um comichão interno, uma ebulição interna acontecendo e, ao mesmo tempo, que leva a procurar uma mudança, mas não sabe o que é. como é que você vai fazer isso, entendeu? Então, tem gente que dá sorte, tem gente que não dá, né? Eu digo assim, sei lá, você tá falando agora, eu tô pensando no meu caso, assim. O meu caso é um caso típico de deixa a vida me levar. Nunca, tipo, minhas escolhas foram no máximo assim, eu vou tentar trabalhar nessa empresa porque essa empresa é uma boa empresa. Eu não tinha a menor ideia do que seria. E por sorte, por isso que eu digo sorte, eu me identifiquei com aquilo, né? Quando eu saí do meu primeiro trabalho para ir trabalhar com recrutamento, eu não queria trabalhar com recrutamento, eu só queria uma mudança, né? Por acaso eu dei sorte de gostar daquilo. Que eu acho que tem gente que dá sorte, tem gente que é consciente, que é o capitão do próprio barco, tem gente que dá sorte e a maioria eu acho que não dá sorte. Não, e a gente falou muito sobre isso nos últimos outros episódios. Outros episódios. Só voltar. Bom, tá tudo guardado. Só assistir, que tem, assim, a gente falou muito sobre isso, né? E esse momento é um momento, assim, em que às vezes a gente tá com a vida muito construída e a vida é muito boa, mas você não sabe por quê. Existe uma espécie de uma quebra interna, né? Algo dentro de você partiu.
se ruiu. Então, assim, é o momento do burnout, é o momento sabático. Ai, lembra que eu falava? Aliás, eu fui estudar isso porque eu vi a quantidade de pessoas entrando em momento sabático nessa fase da período. vida, né? Nesse ciclo da vida. E é óbvio, né? As pessoas precisam se ausentar, elas querem sair, elas querem romper. Existe uma coisa dentro da gente que puxa a gente, que leva a gente a querer romper com a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas não conseguem fazer isso. Com certeza. Né? Porque Não elas é nem todo mundo que sabem. Então, assim, a gente falou bastante disso É. nos episódios anteriores. Então, vou meio que dar sequência aqui aos nossos setênios. Estou aqui apontando para vocês que são os momentos mais difíceis da nossa vida. Você acha que esse é o ciclo mais complicado? Eu acho que é um ciclo bem Do complicado. 35 ao 42? Eu acho, assim, um dos ciclos mais difíceis. Eu já estou no ciclo dos 42 aos 49 e, assim, já estou mais perto dos 49. Posso dizer que dos 40 aos 42, se você não viveu isso, tem pessoas que vivem um pouco mais cedo, como eu disse, assim, é muito legal a gente falar disso, gente. Você pode não se identificar exatamente com a idade que a gente está aqui passando dos ciclos, mas você pode viver isso um pouco antes ou um pouco depois, dependendo do seu nível de maturidade, de Isso alma, quer né? dizer a idade da sua alma. Exatamente, Tem essa é a idade gente da sua que tem alma velha. Uhum. E elas geralmente antecipam os Antecipam os ciclos, né? Então, assim, dos 42 aos 49, se você conseguiu fazer essa passagem, fazer os rompimentos que você precisa fazer, você entra o ciclo de 42 a 49, assim, ó. Tranquilona. É um momento, nossa, é um momento que você vai realmente gozar da sua presença no mundo. Você está muito mais firme em cima de quem você é, como se assim, a base, não, a minha base, agora eu destruí aquela base que não era minha. Agora eu construí uma nova que é minha. E eu estou muito feliz com ela. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse tipo de mudança você percebe não somente no campo profissional, né? Não, tem gente que, não. A gente assim, está falando das que duas coisas. Passa Sim. por isso no âmbito profissional, não tem muito chacoalho, mas às vezes em outro campo da vida... Sim, as pessoas se separam, muitas pessoas se separam nesse período. Ou 35 a 42, né? Como eu disse, a gente falou ali dos 28 como sendo um marco também daqueles relacionamentos que começaram numa fase onde você ainda não tinha adentrado ao mundo adulto, e aí depois tem essa que assim, é uma solidificação. Olha, o relacionamento pode finalizar nesse ciclo de 35 a 42, como também no de 42 a 49. É muito comum. Por quê? Porque as pessoas olharam e falaram assim, gente, eu não estou feliz mais nessa vida. Tem alguma coisa, eu nem sei dizer o que é, mas houve uma quebra dentro de mim, como eu falei. A alma, né? O segredo é esse, né? A alma está emergindo e ela está querendo que você seja mais coerente, você entregue mais verdade, você viva alguma coisa que seja mais alinhada com aquilo que você veio fazer aqui. Como se nos primeiros 42 anos a gente estivesse entregando para o mundo aquilo que ele nos ensinou, que ele nos pediu. Né? A gente está performando nesse mundo que se apresenta para a gente. E dos 42 até o final da nossa vida, né, a gente vai se alinhar com a nossa alma. É por isso, inclusive, que é uma fase onde existe a queda da nossa saúde física, né? Toda a nossa parte hormonal, as nossas células começam a morrer mais rapidamente, né? Então, assim, gente, se alguém chama a olhar para dentro. Porque assim, é como se a gente estivesse mesmo se desprendendo mais da matéria e se preparando mais para o seu espírito, né? Uma fase de desapego. Para a sua alma, sim, é uma fase de desapego. Aliás, os 42, os 49 é marcado por uma fase de desapego. Você deixa de ser muitas coisas, você começa a ficar muito mais confortável com a sua própria voz. Será que eu vou desapegar dos cabos? Meus cabos? Acho difícil. Mas é uma fase conhecida por desapego, onde você começa a querer estudar muito da filosofia da vida. Você quer entender mais sobre a vida, quer entender mais sobre você mesmo. Muitas pessoas buscam a terapia nessa fase. E aí, lembra que eu estava falando, assim, quando a pessoa não... E é muito legal, assim, porque se você não consegue fazer essa transformação, atender esse chamado da sua própria alma, o que acontece é que as pessoas, nessa fase dos 42 aos 49, elas querem retornar à adolescência.
Então é onde é a nossa perda de juventude, realmente o corpo está perdendo essa juventude e ao mesmo tempo a gente quer o quê? Eu quero agarrar minha juventude de volta. E aí uma fase em que muitas pessoas, ao invés de se concentrarem às vezes na própria alma, elas vão atrás de uma identidade mais egóica, assim, né? Elas vão atrás da beleza, da autoestima, retomar uma força que Da elas infância, aprenderam da juventude. na adolescência ali, né, na juventude. Então, sei lá, é uma fase onde, sei lá, muitos homens podem se interessar por, eu quero trocar de carro, eu quero, assim, Falar uma novinha. é uma garota mais nova. Porque isso, é você, assim, se você não amadurece esse processo dentro de você, se você não dá asa a esse processo, o que acaba acontecendo é que você quer resgatar, e você vai voltar lá para o seu período ali de adolescência, de juventude, para quê? Para viver aquilo que Quero você não viver de viveu, que novo. você não amadureceu, entendeu? E aí, quem sabe, vivendo as experiências de uma pessoa jovem, com 42 a 49 anos, você possa realmente, Resolver finalmente, isso. aprender e amadurecer, porque a vida está aí para isso, né? Então, é uma fase em que muitas pessoas vão buscar, né, em coisas do passado, até um retorno, uma nostalgia, né? As pessoas ficam até muito mais nostálgicas, e elas querem voltar para aquele lugar emocional que, digamos, as empoderava, né? Que dizia para elas que elas se sentiam vivas, né? Que elas se sentiam plenas em suas capacidades, né? Que o mundo era muito mais possível, né? Entendeu? Talvez isso, né? Você tá ali numa fase em que você ainda está se baseando em acreditar que a vida vai ficar boa em algum momento, né? Então você talvez meio que concorda. Ah, não, se a minha vida não tá tão boa agora, tá tranquilo, porque eu sou jovem e uma hora ela vai ficar boa. E quando você já chega nessa fase mais madura, Aham. a vida já tinha que estar boa como você tinha achado que ela ia ficar. E se ela não ficou, Aí você retoma. Ou às vezes até usando. As pessoas às vezes passam por separações e vão atrás de relações, ou enfim, se rejuvenescer de alguma forma, né? Elas vão atrás de experiências que rejuvenescem. E nesse processo todo elas vão reencontrar a maturidade e vão, enfim, vou botar a vida no trilho ali. e botar a de novo. vida no trilho. Ou não. Ou descambar de vez, né? Ou Também. descambar de vez. Mas, enfim, a vida tem seus processos para cada um. E aí, como a gente estava aqui falando, assim, a alma, ela tá dando os ensejos ali para que a gente passe de fase. A gente pode não passar. E pode ser que você vá viver isso por os 80 anos, né? O que você tinha que ter vivido com os 42 aos 49, com 80 anos. Tá aí, muitas e muitas pessoas aí para provarem que isso acontece, né? Ou então deixa para a próxima vida. Esse, por exemplo, você está falando agora dos 42 aos 49. Uhum. É uma fase até, esqueci até de falar disso. Por exemplo, no trabalho, em que o líder, ele está muito mais certo de quem ele é, a presença dele. Lembra que a gente falou sobre presença aqui em podcasts anteriores? Ele está muito mais certo dessa presença, então ele influencia muito mais, ele já quer inspirar, ele já quer deixar legado, ele já está muito preocupado com a formação de outras pessoas. Então, se você está vivendo isso dos 42 aos 49, está muito coerente. Você vai buscar a ideia do autoconhecimento, você quer se preparar melhor e muitas vezes você quer construir uma coisa nova para você. Você vai empreender, fala, não, quero romper com essa vida aqui e vou fazer um negócio completamente novo, com muito mais propósito. Como eu disse, a alma chega e aí você pode tentar envelopar ela mais, aí arrumar um monte de ilusão ali para você poder ficar preso nela, ou você pode começar a ouvir, você vai passar por um processo de crise, mas depois você vai estar firme, com a sua presença muito mais forte, né? Com a sua voz muito mais, digamos, certa, né? Muito mais verdadeira. E aí, na sequência, né, dos 49 aos 56, dos 49 aos 56, eu sou de humanas. Dos 49 aos 56 anos, é aquele período que, né, assim, muitas pessoas retomam ali a ideia da espiritualidade, elas podem também... Elas amadureceram tanto dos 42 aos 49 que elas falam assim, bem, agora eu sei, eu quero viver um novo amor. Elas podem querer viver um novo amor, eu quero viver uma nova experiência profissional. Assim, é uma fase muito plena, né? Se a pessoa viveu isso muito bem, é uma fase muito plena, assim, onde elas falam assim, isso
essas escolhas agora, elas são muito mais coerentes com a minha alma, com o meu eu verdadeiro, né? Com o meu ser interno. Eu já não estou mais tão preocupado com as coisas do mundo externo. E é uma fase muito rica, uma fase assim, em termos profissionais, você está muito mais maduro, muitas pessoas já alcançaram uma espécie de estabilidade financeira, o que permite para elas que elas se dediquem também a outras coisas, que elas redescubram hobbies. Fazer boas escolhas, né? Que elas se dediquem, né, até ao outro, aos filhos. Enfim, elas começam a entender que a vida não é só a sua ocupação diária, né? Que existem outras pessoas. A gente vai, toda vez que a gente vai se aproximando mais da alma, a gente vai entendendo que a gente faz parte de um todo, e que não é mais só sobre a gente, né? Até porque a gente vai lapidando essa nossa individualidade, essa nossa personalidade de uma maneira que as escolhas ficam muito mais... a gente quer fazer escolhas que sejam muito mais coerentes com essa nova identidade, Sim. né, que a gente descobriu. Cada vez você vai se afinando mais com a sua alma. E aí, nossa, é uma fase que eu vejo assim muita potência de profissionais, as pessoas estão assim a pleno vapor, elas querem realmente se colocar no mundo, né? Ainda mais eu acho que hoje em dia, sei lá, quando a gente era criança, você pensava numa pessoa de 60 velha, anos, né? era uma pessoa velha. Hoje em dia, pode ser qualquer coisa menos velho, né? Todo mundo tem muita saúde com essa idade, muita vitalidade, né? Então, pô, você tem a sabedoria, o conhecimento e ainda tem energia, né? É uma fase... Exatamente. Espero que eu a gente eu entre chegue lá nessa fase muito bem. maravilhosamente bem. Eu tô perto, eu tô perto. Então, assim, é uma fase muito maravilhosa, porque é uma fase em que muitos profissionais me procuram para falar assim, nossa, eu tô cheio de energia, eu quero recomeçar, eu quero fazer um negócio legal, um negócio novo. Eu acho assim, genial. E é uma fase mesmo assim que você já não tem mais tantos disfarces, né? Você já assumiu mais, você já conhece mais você. E a gente vai se aproximando cada vez mais desse entendimento da vida, vai trazendo para a gente uma tranquilidade interna, né? Não é mais uma coisa, é uma energia que não é uma energia ansiosa, né? É uma energia de uma vontade, assim, que bom que eu estou aqui ainda e eu quero construir ainda muitas coisas, porque a gente quer construir agora coisas que sejam mais coerentes com quem a gente é de verdade, né? Então tem uma, digamos assim, tem uma vontade muito grande de fazer essas construções. E aí, na sequência, né, depois dos 56, aí, enfim, gente, 56 aos 63 anos, né? Aí, enfim, a fase realmente da sabedoria, assim, que a gente está adentrando nesse processo de sabedoria. Muitas pessoas se aproximam da religião ou mudam as relações porque elas começam a ver a vida de uma forma ainda mais suave, elas não são tão presas às coisas, né, aos disse-me-disses, às dores do passado, elas conseguiram se desprender, porque a ideia é que a gente chegue até os 70 sábios, né? A vida entrega para a gente essa possibilidade. A gente aprende a ser humano, aprende o que esse contexto aí no qual a gente está vivendo, inserido como sociedade no planeta, pede para a gente entrega isso, depois a gente fala, peraí, agora eu quero começar a fazer as mudanças nesse mundo ao meu redor, aqui é onde é que eu posso impactar dos 42 até os 70 anos, a gente está comprometido com isso e se a gente conseguir ainda ter cada vez mais saúde, a gente vai estar cada vez mais entregando legados, construindo coisas que não servem só para a gente, que servem para a posteridade, né, para gerações seguintes, não só as nossas, muitas vezes também o planeta, né? Você começa a fazer para o coletivo. Então, não à toa chega os comuns, os caras muito ricos, chega essa fase e começam a doar, fazer né? muita filantropia, né? Fiz muito para mim, né? E agora eu quero devolver. Então, assim, gente, a ideia dos ciclos da vida é acompanhar o nosso processo evolutivo até chegar nesse nível de sabedoria. Então, assim, é muito interessante porque às vezes a gente se vê numa cisão interna, né? Que a alma está querendo ganhar mais espaço e a gente não consegue transformar o nosso universo ao redor, mas porque a gente está passando por uma espécie de um processo, né? Que é um processo, digamos, que é difícil de entender na hora, mas que faz parte, assim, todos nós estamos passando por esses processos. Parece que é só a gente, né? Eu sempre gosto de dizer isso para todos os meus clientes. Parece que é só você que vive isso, mas não é. Tem
inúmeras pessoas vivendo a mesma coisa que você, principalmente nos mesmos ciclos de vida, né? Sim. À medida que você vai entendendo isso, você vai se preparando melhor e você vai vendo se há coerência ou não, ou se é permitido ou não avançar para a fase seguinte, né? Você pode realmente estar vivendo antes o que tem na fase seguinte, e se você está fazendo isso, é porque você está, digamos, seguindo a Tá evolução. gabaritando. Tá seguindo a evolução. E se você está segurando esses processos todos, pode ter certeza, cara, sua vida está bem complicada. Seu processo emocional tá danoso para você. Você não sabe mais quem você é. Você começa a se perder, se sente completamente perdido. Você perde a sua força, a sua voz, as suas certezas, né, de vida. E se você não tem a coragem de fazer os movimentos de ruptura no mundo externo, que são necessários, você está se aprisionando em você mesmo. Aí daqui a pouco, quando você vê, você está se achando até meio louco, porque você não sabe mais quem você é no meio, de tudo isso. Não se reconhece Não mais. se reconhece mais. E aí, na sequência? Falando depois, vamos parar nesse ciclo dos 70. Vamos. Que aí continua os ciclos dos setênios, tipo falando igual um Portuga, né? Eles seguem, mas acho que pra gente aqui aí até os 70 tá bom. Sim. E como é que você acha que esse ciclo se encontra ali no trabalho? Gente, tem uma coisa, né, que assim, que é super importante, que assim, muitas pessoas colapsam no meio da carreira, né? Elas vivem esses ciclos no meio da carreira, no auge, assim, né? Caramba, isso, gente. Ai, eu sei que é ruim, eu sei que é horroroso, né? No auge de sua carreira, imagina, tá tudo ótimo e de repente você sente uma espécie de um esgotamento, que não é esgotamento físico, mental, você sente um cansaço enorme, que é o cansaço da alma, né? De se sustentar em alguma coisa Que não é verdadeira pra alma. que não é verdadeira para ela, né? Que ela precisa esgotar. Então, assim, no auge da carreira, no auge, assim, a pessoa tá na Tudo dando crista certo. da onda e ela de repente se vê obrigada a romper com aquilo ali, né? É muito difícil, gente. Muito difícil assumir isso. Muito difícil tomar coragem para fazer isso, né? E a gente falou tanto em outros episódios aqui que muitas vezes é para um novo eu que você ainda nem sabe quem é, né? Mas assim, é um burnout emocional, assim, porque não é só um cansaço emocional, é uma quebra mesmo de sentido da vida, né? Assim, então assim, um dos momentos mais difíceis. Eu vejo muitas pessoas assim falando, nossa, assim, o mercado me quer, ou enfim, né, o meu emprego é ótimo, ou né, o meu relacionamento é maravilhoso e eu tô no auge disso tudo, né? Eu tenho filhos, eu consegui construir todas as coisas que eu queria, por que que eu não quero mais, né? Por que que dentro de mim eu não estou mais vibrando com aquilo, Tem nenhuma né? razão ali Não estou mais grande para a vibrando para pessoa aquilo, romper com né? aquilo, mas ela É, simplesmente sente que precisa fazer sim, aquilo. sim, sim. É como se assim, tivesse às vezes um esvaziamento, às vezes mesmo, assim, eu não sei mais quem eu sou no meio disso tudo, né? Quem sou eu na fila do pão aqui? É muito difícil, gente. Eu entendo, super. Enfim, muitas pessoas passam por isso aqui dentro do programa, elas me procuram por causa disso. É realmente muito difícil, é uma reconstrução. Às vezes, né, o colapso vem depois de um ciclo perfeito, né? Assim, de uma entrega de um trabalho perfeito, de uma apresentação perfeita, né? De você ter conseguido entregar um determinado desafio, você colapsa, né? Assim, aquele ciclo acabou, gente. Isso é um sinal. Esse é o É o sinal. Assim, sinal. aquele ciclo acabou. Se você colapsou naquele momento, embora você esteja na crista da onda, é porque aquele ciclo acabou. É o que eu tenho para dizer assim, para as pessoas. Coragem e vamos junto. Vamos fazer esse negócio. Segue firme, Segue firme, que a maré vai melhorar. porque tem outra coisa boa para você construir. E assim entendeu? Bem, você está falando de situações em que esse colapso ele aparece no meio de uma situação boa, né, da vida da Uhum. pessoa. Mas tem situações que são o oposto, tipo quando, por exemplo, sei lá, algumas decisões profissionais revelam algum tipo de amadurecimento interno da pessoa? Sim, né? Que às vezes você vai realmente trocar um cargo, né, por presença. Fala, bem, eu tenho cargo, mas eu não tenho mais presença. É, assim, eu estou dizendo não, eu acabei de receber um super convite para tocar um projeto e internamente minha intuição diz que eu não devo aceitar, né? Eu fiz essas escolhas que pareciam malucas
lá atrás, né? Mas que lá na frente, né? Podia ser que eu tivesse tido um caminho muito próspero se eu tivesse feito essas escolhas, mas intuitivamente minha alma dizia, não, isso vai ser mais do mesmo, né? Eu não quero mais isso, né? Eu quero fazer diferente, né? Então, muitas pessoas recebem, e eu até escrevi isso recentemente no LinkedIn, como muitas pessoas recebem, principalmente dos 35 em diante, a gente não quer mais só repetir a vida anterior. Então, assim, eu já me provei dentro dessas competências, com essas habilidades, entregando esses resultados, né, para esses desafios. E aí o que acaba, que o mercado de trabalho acaba te convidando sempre para as mesmas, para fazer mais daquilo. Você fala, caramba, eu não quero mais isso, né? Eu quero uma outra coisa, né? Eu quero uma coisa que esteja mais alinhada com um novo saber, com alguma coisa que está emergindo dentro de mim, entendeu? É um negócio super, super difícil, né? Porque puxa muito da sua intuição, né? Então é meio como assim, a pessoa que consegue ouvir esse chamado da alma e seguir isso, às vezes aos olhos dos outros pode até não uma maluquice, né? parecer maluquice, ou pode não ter, né? Pode ter, como você falou, aberto mão de uma promoção, alguma coisa assim, mas ela tá super satisfeita com o lugar que ela se colocou, né? Ela pode... E tá feliz. Tá super feliz. Ela pode buscar, estudar alguma coisa que é coerente. Muita gente pega o terceiro setor nessa época, né? Fala, cara, quero entrar para a ONG, para algum instituto, quero fazer algum trabalho, né? Que impacte o todo, né? Eu já entreguei muito para as empresas, agora eu quero entregar para a sociedade. Então, assim... Fico pensando aqui o perigo que é também você não ouvir esse chamado, né? Muito, muito. Você ficar ali, você entende que você está num processo que você domina e tal, e tem valor, né? O mercado te convida a ficar voltando naquilo. Mas imagina, às vezes você vai repetir tanto aquilo que vai quebrar a máquina, né? Ou você vai, como a gente ouve tantas vezes, gente do céu, você perde a vibração nunca mais quero trabalhar com isso na minha vida. Você perde a vibração, né? Assim, porque você entra, a pessoa quer exatamente sair do piloto automático, assim, você já não consegue mais se ver naquele lugar. Caramba, é sempre a mesma coisa. É como se tem aquele filme maravilhoso, que eu esqueci o nome daquele filme, que todos os dias o cara acorda na mesma hora e vive o mesmo dia. O da marmota lá, isso, né? Da marmota. O dia da marmota lá. Meu Deus, assim, feitiço do tempo. O feitiço do tempo. Você está o tempo inteiro vivendo a mesma coisa, né? Então, assim, você fala assim, eu não quero mais viver esse tipo de coisa, sabe? Como é que você vê isso, assim, tipo, como é que você vê essas incoerências acontecendo, assim, nos processos de entrevista? Cara, a impressão que me dá é que é muito uma coisa de energia, assim, tipo, a pessoa fala que quer fazer uma coisa, mas você vê que o body language da pessoa não tá alinhado. É engraçado, é uma coisa que a gente faz muito, né? Pede para a pessoa revisitar momentos da história dela em que ela entende que ela brilhou muito, que gerou muita satisfação pessoal e tal, que naturalmente quando você faz isso, você se coloca de novo naquela situação e você brilha, né? Você conta com energia, com sorriso e tal. Então, às vezes a pessoa está falando de alguma coisa que ela quer, mas se aquilo não é verdadeiro, a expressão dela não consegue passar aquilo, né? Não, e aí você percebe, de novo, aquela coisa assim, talvez para um entrevistador sênior, ele consegue identificar nitidamente que aquilo ali não é verdadeiro. E às vezes para uma pessoa que não tem tanta experiência com isso, só vai soar meio estranho, né? Vai falar, não me pareceu muito verdadeiro, né? Assim, aquela você não sente frase, que a pessoa está vibrando. Não comprei aquilo que a pessoa falou. Você não sente. Mas isso acontece, às vezes, assim, você está num ambiente de entrevista, a pessoa fala um negócio, que, não é isso que eu quero trabalhar com isso, com aquilo. Quando você está percebendo que não é isso, não combina mais. E aí, às vezes ela está exatamente, porque ela está passando por essa transição dentro dela, né? E ela ainda não identificou. Ela não identificou, ela já identificou, mas ela vai contar para o entrevistador, né? Vaga, me candidata. E como é que eu me candidato para uma vaga que eu ainda nem trilhei, né? Assim. E vou até contar a minha experiência, assim. Eu, como advogada, eu entrei para o escritório de advocacia porque eu já sabia que eu não queria ser advogada. E eu entrei para o escritório de advocacia para tentar entrar na área administrativa. Usando aquilo que eu falei assim, quem vai me dar um emprego
para marketing, para RH, para coisas assim, sendo que eu não tenho nenhum tipo de experiência. Olha que eu estava no início da carreira. Então é a mesma coisa, né? A gente às vezes fala, bem, vou entrar e vamos ver, né? De repente pode ser diferente, ou vou entrar e vou tentar me mudar de área, né? Tem sempre uma esperança, né? Sempre. Eu acho que assim, o meu trabalho ali com o programa, né? Com o PAP, ele me leva para esse lugar, assim. Muitas vezes as pessoas estão nesse processo de ruptura e o currículo delas, a experiência toda delas é sobre alguma coisa com a qual elas não querem, né, mais vivenciar. E é muito legal, porque assim, a gente tem que fazer todo um trabalho de redescobrir e muitas vezes a gente não sabe exatamente qual é a caixinha que a gente vai, né, não é uma determinada vaga, né, que serve para essa nova pessoa que está nascendo ali, né? Mas é você entender esse manancial que você é, de quem você está se tornando, né? E toda a bagagem que você tem ao seu dispor ali, que é o ferramental das suas experiências passadas. E a ideia é que a gente chegue, né, a apresentar essa pessoa, ela levando essa nova energia. Né? É muito com esse importante. comportamental que é capaz de, olha, eu já realizei todas essas coisas aqui, eu posso realizar todas essas. E a gente conseguir contextualizar o quanto a experiência passada da pessoa faz sentido. Ela tem uma espécie de É um continuação preparo. para essa, É um pra essa estágio nova fase, né? para o que ela ainda vai ser. Isso eu chamo até de assim, a gente precisa culturar o mercado com a sua nova versão, Sua né? nova presença. Com a sua nova presença, assim, né? Então, e muitas vezes a entrevista, ela é exatamente uma fotografia da alma no momento passado, né? E o que a gente quer É pensar no futuro. E o que a gente quer exatamente, o que a gente precisa fazer, né? O que eu faço no programa que você faz dentro da entrevista é escutar onde realmente a pessoa está, né? Quem ela realmente é, né? E qual saber ciclo que ela exatamente está, né? para entender se o momento da pessoa vai combinar com o momento daquela vaga. Com o momento daquela empresa. Mas eu acho que é isso. É isso. Eu queria muito saber qual ciclo você está. Ai, por favor, Comenta. escreva pra gente aqui nos comentários qual ciclo você está Qual ciclo vivendo. você está? Se existe coerência. Tem coerência, não tem? Entre as coisas que a gente está falando, Lu, as fases que a Tá gente com trouxe comichão, aqui. não tá? E essas fases que a gente trouxe dos ciclos, elas têm a ver com o momento que você está, né, da sua fase, da sua idade. É a idade da alma ou é a idade do corpo físico que está ali ajustada? Estão andando juntos? Estão andando juntos ou não? Então conta pra gente. Gente, um beijo. Até semana que vem, até o nosso 5º episódio. Um abraço e até mais. Beijo, até mais.